Olá, muito boa tarde para você. Quinta-feira, 28 de maio, e nesta edição vamos repercutir os dados do CAGED. Disparou o número de demissões em vários setores devido à pandemia. E ainda, como fica a nossa região com a flexibilização gradativa do comércio anunciada pelo governo estadual. E também, Lorena inicia a distribuição do auxílio do programa de renda emergencial temporária para as famílias carentes. Seja bem-vindo, o Band Cidade começa agora. O governo do estado anunciou nesta quarta-feira a flexibilização gradativa de alguns setores na nossa região diante da pandemia do coronavírus. Começa segunda-feira. Para repercutir esse assunto, a repórter Caroline Rossaz está em Jacareí e conversa agora com o prefeito da cidade, que também é presidente do Codivap. Isaías Santana está com você, Carol. Muito boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. Exatamente, a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho, o comércio vai reabrir com restrições aqui na nossa região, como lojas, shopping centers, escritórios, concessionárias e também atividades imobiliárias. Para falar sobre isso, está aqui comigo o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, ele que também representa o Codivap, que é o consórcio de desenvolvimento integrado do Vale do Paraíba, na função de presidente. Prefeito, como é que o Codivap recebeu o anúncio do governo do estado da reabertura do comércio de forma gradual? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tremendamente satisfeitos com o nível de participação e do envolvimento das prefeituras por intermédio do Codivap. Nós criamos uma plataforma específica para isso e o governo do estado nos ouviu bastante. Nós só não tivemos o atendimento de uma demanda, que era o início de restaurantes e lanchonetes já atenderem presencialmente. Isso vai ficar para numa terceira fase. Mas, em compensação, a ampliação do comércio foi maior do que nós esperávamos. Inclusive, o senhor acabou de sair de uma reunião que abordou esse assunto com prefeitos aqui da nossa região, é isso? Exatamente. O secretário Marcos Penido é o responsável do governo do estado pela nossa região. Hoje nós tivemos 1h30 de conversas, esclarecendo as dúvidas sobre os protocolos que serão firmados entre os estabelecimentos e as prefeituras e sobre a autonomia que as prefeituras têm para estabelecerem algumas regras. E combinamos, nós prefeitos do Codivap, que vamos tentar uniformizar essas regras. Basicamente, sugerimos que o percentual de ocupação das lojas não seja superior a 30% da capacidade. Cada proprietário tem que ser responsável por essa fiscalização. Nós sugerimos que não haja um funcionamento além das 20 horas, para não estimular o turismo intermunicipal. E sugerimos que nesse primeiro momento de observação dessas novas regras, a gente evite pressão sobre o transporte coletivo, turismo intermunicipal e também aglomeração. Por isso, sábado, domingo e feriado, nós vamos manter o comércio fechado. E cada município, cada prefeitura vai publicar o seu próprio decreto conforme que foi determinado pelo estado? O governo do estado vai publicar o decreto hoje e naquilo que o decreto do estado não estabelecer, o município vai e complementa. Mas basicamente é isso: horário de funcionamento, protocolo específico e percentual de ocupação dos estabelecimentos fechados. Qual que é a expectativa para a retomada da economia aqui na nossa região? Olha, se nós mantivermos o nível de contágio do jeito que está acontecendo nos últimos 7 dias, e se nós mantivermos a taxa de ocupação de UTI como está, nós conseguiremos cumprir as tarefas do governo do estado e avançarmos na mesma proporção sugerida pelo governo do estado, que é a cada 15 dias uma nova fase. Se isso acontecer, ainda no final de julho, nós estaremos com a economia retomada e com as vidas preservadas. Ok, prefeito Isaías Santana, falando também como presidente do Codivap, muito obrigada pela sua entrevista. Nicoline. Obrigado, Carol. Boa tarde para você. Bom, com a flexibilização anunciada pelo governo, as prefeituras então iniciam esse planejamento dos decretos, como disse o prefeito Isaías Santana, que devem ser publicados até o final desta semana para que as medidas entrem em vigor na segunda-feira. Já o comércio se prepara para se adequar à nova realidade.
O plano da retomada gradual das atividades econômicas foi anunciado pelo governador João Dória durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes. A região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi incluída na fase 2, que abrange, além da capital paulista, outras 10 regiões do interior do estado e prevê a reabertura com restrições de shoppings, comércio de rua, concessionárias e atividades imobiliárias. Em São José dos Campos, segundo o levantamento da Associação Comercial e Industrial, 30% dos estabelecimentos encerraram as atividades durante a quarentena e 80% tiveram que demitir funcionários. Para a presidente da ACI, a retomada vai exigir responsabilidade tanto do consumidor quanto do comerciante. A retomada agora, ela vai ter que ser também de uma maneira diferente, porque não é pelo fato de ter sido aprovada a retomada que vai abrir de uma maneira geral. Então tem regras, tem muitos protocolos que devem ser obedecidos para que a economia possa aos poucos ir voltando ao que estávamos já há um ano atrás. Então vai ser gradativa, mas nós estamos bem felizes com essa decisão e aos poucos podemos ir voltando ao comércio. Para o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que representa a região no Conselho Municipalista junto ao governo do estado, o novo decreto abrange necessidades de todos os municípios. No caso de São José, a gente deve seguir, até porque, como eu disse, era muito parecido com o decreto estabelecido pelo município há 40 dias atrás. Então nós devemos seguir, sim, todas as possibilidades de abertura, claro, com regras rígidas de distanciamento social e com os trabalhos todos de desinfecção e higienização necessários para cada tipo de estabelecimento. Apesar da retomada das atividades, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté acredita que vai se levar um tempo para o setor recuperar os prejuízos causados durante a quarentena. Vai demorar muito para aquecer, não é pouco. Nenhum lojista que eu conversei está esperando um movimento enorme nas suas lojas, o shopping lotado, e não existe isso, né? A gente sabe que não existe. Em Caraguatatuba, a prefeitura deve publicar até sexta-feira um novo decreto para a reabertura gradual do comércio, que vai seguir as orientações do governo do estado. O prefeito Aguilar Júnior reforçou a importância do cumprimento do isolamento social para que as regras sejam mantidas e que serviços alternativos sejam cada vez mais adotados pela população para incentivo do comércio local. Cada comerciante que não pode abrir, ele tem que entender que ele não pode abrir agora. Esse trabalho é o que vai ser o diferencial para a gente buscar a próxima fase. Em contrapartida, a gente tem estimulado na cidade o delivery, o drive-thru, tentando aí fomentar o comércio local, fazer com que as pessoas comprem no comércio local por esses meios alternativos. Então, acho que é um grande ponto. Ontem, durante a segunda edição do Band Cidade, o nosso repórter Rafael Olímpio conversou com o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que falou como a cidade se prepara para essa retomada com a flexibilização. Nós já nos preparamos e definimos os protocolos para início das atividades na segunda-feira. É importante que esses protocolos sejam divulgados amanhã por meio de um decreto do município para que as empresas possam se preparar na sexta, no sábado e no domingo para iniciarem suas atividades com todos os procedimentos de segurança. Prefeito, nós também ouvimos alguns shoppings das cidades que estão à espera de um posicionamento, da prefeitura para essa retomada, para essa reabertura gradativa. Quais serão as orientações? O que muda no caso do centro de compras? No caso dos 2 shopping centers, a gente precisa definir exatamente o número de pessoas para cada loja. Então, a gente tem um número de pessoas que cada loja vai poder receber, para fazer o comércio dos seus produtos, o número de pessoas que pode circular nas áreas comuns do shopping center e o horário de funcionamento. Essas duas ponderações são importantes. Além disso, qual o protocolo que os shopping centers têm que adotar na entrada. Então, quantas entradas, quantas saídas, dispensação de álcool gel nas áreas comuns, dispensação de álcool gel nas lojas e, fundamentalmente, o uso obrigatório de máscara. Como que vai acontecer essa retomada aqui em Taubaté a partir de segunda-feira? Existe também o termômetro virtual que vai acompanhar esse resultado
resultado aí que vai ser fundamental para o prolongamento, até para seguir avançar para a nova fase, não é isso mesmo? Isso mesmo, a gente vai fiscalizar por intermédio dos nossos guardas municipais, fiscais de postura, com a ajuda de polícia militar, como a gente vinha fazendo até então na quarentena. A gente vai fiscalizar se os procedimentos e os protocolos estão sendo adotados, protocolos de asepsia, de segurança para funcionário e para clientes. A gente vai fiscalizar se as lojas abertas são aquelas previstas no Plano São Paulo, e aquelas, evidentemente, que estiverem desrespeitando vão ser orientadas e, num segundo momento, vão ser até multadas ou terão suspenso o seu direito de funcionar, como é hoje. Esse termômetro ele é fundamental, esse termômetro que passa a vigorar a partir de hoje, porque ele vai aferir número de óbitos, número de pessoas internadas, número de pessoas infectadas e o nosso isolamento. Pô, essa entrevista foi feita ontem à noite ao vivo no Band Cidade, então só esclarecendo, o decreto está sendo discutido nesse momento, desde cedo os secretários e prefeitos estão reunidos, ele deve ser apresentado no final da tarde. No próximo bloco, cresce o número de demissões na região por causa da pandemia. São números assustadores. Também tem casos atualizados de coronavírus. Vamos saber como estão os municípios. São José dos Campos confirmou mais 2 mortes. Agora imagens ao vivo para você da cidade de Taubaté. É São José dos Campos, só confirmando, São José dos Campos. Essa é São José dos Campos, tá aí, ó, região norte da cidade, céu azul, poucas nuvens e com isso a temperatura não sobe muito apesar do sol. 19 graus neste outono, 1 da tarde, 1 minuto, eu volto já.